Olá, graça e paz, tudo bom? Bom, estive ausente por um tempo, mas agora estou de volta com a disciplina de homilética, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o que não deve se fazer no púlpito. Nunca deve pedir desculpas, mas para isso precisa estar inspirado por Deus e ter cuidado com as palavras. Jamais levar suas dúvidas para o púlpito. Nossa missão é compartilhar a fé e nunca abalar a fé dos ouvintes. Olhar várias vezes no relógio também não deve. Fechar a Bíblia antes de terminar o sermão. Contar anedotas ou piadas, se mover demasiadamente, pregar com as mãos no bolso, assentar-se de maneira deselegante, pernas abertas, braços estendidos para os lados, pernas cruzadas com os joelhos elevados, mexer-se ou coçar com demasia, como se estivesse em algum lugar privativo, ficar ajeitando as calças como se estivesse caindo, com o olhar voltado para o teto, para a Bíblia ou qualquer outro lugar que não o auditório, ficar preso ao esboço do sermão, preencher espaços com améns e aleluias de maneira descabida. Não inclua no sermão testemunhos absurdos para explorar a sensibilidade ou emoção dos ouvintes. Dar murro no púlpito também não pode. Bom, vamos falar sobre tipos de sermões. Bem, temático ou tópico é aquele cujas divisões são extraídas do tema. Divide-se o tema e não o texto de onde é tirado. Está ligado obrigatoriamente ao título, isto é, ao assunto. Tudo que esse sermão não recebe do texto é a sua ideia central. Exemplo, texto Lucas 24, capítulo 24, verso 13 a 35. Introdução, transição, tema, bênçãos da presença de Cristo, verso 29. Divisões. 1. Está oculta a palavra, tem. Pais estavam tristes e abatidos, verso 17. 2. Tem. Coragem. Fugiam de Jerusalém, verso 13. E agora voltavam imediatamente, verso 33. Tem vitória. 1 Coríntios 15, 57. Conclusão. Vantagens ao elaborar um sermão temático. Permite que se discuta qualquer assunto julgado necessário. Possui maior amplitude de desenvolvimento. Permite ao pregador prosseguir rumo ao alvo do sermão. Contribui para desenvolver no pregador a criação literária. Ajuda a sequência de argumentos lógicos. Possui mais energia, mais harmonia entre as partes, por ser mais lógico. É geralmente mais claro, mais fácil de ser compreendido. Desvantagens ao elaborar um sermão temático. Pode encorajar o pregador a enveredar por assuntos seculares, perdendo de vista o objetivo. Pode não despertar interesse no ouvinte, especialmente o inculto pela mensagem, por não exigir muito esforço. Pode levar o pregador ao comodismo e à superficialidade.
superficialidade. Pela não aplicação aos estudos, pode introduzir o pregador a divagações e generalidades. Pela não aplicação aos estudos, pode introduzir o pregador a divagações, e generalidades. Exige estilo mais acurado, não se prestando atenção, não se prestando muito a pregador de pouca cultura. Exige maior imaginação e vigor intelectual, visto ser nele indispensável o emprego de figuras de linguagem ou pensamentos. Exige maior conhecimento de lógica e dialética, uma vez que se presta muito aos assuntos apologéticos. Exige do pregador comprovações escriturísticas ou bíblicas em todas as suas afirmações ou negações, o que não é fácil. Textual. É aquele cujas divisões são tiradas do texto. Divide-se o texto e não o tema. Tanto o tema quanto as divisões são derivadas do texto e seguem rigorosamente sua ordem natural. Embora as divisões sejam extraídas do texto, devem ficar intimamente relacionadas com o assunto e uma com as outras. Exemplo, texto 1, Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Dos crentes, divisões. 1. Está oculta a palavra ser, geração eleita. Ser, sacerdócio real. Ser, nação santa. Ser, povo adquirido. Conclusão. Texto, João 14, de 1 a 6. Introdução, transição, tema. O que é Jesus para o homem? Verso 6. Divisões. 1. Estão ocultas as palavras ele é o. Caminho 2. Caminho. 2. Ele é a verdade. Ele é a vida. Conclusão. Texto, Apocalipse, capítulo 1, verso de 1 a 3. Introdução, transição, tema. Atitudes do homem. Com a Bíblia, divisões. Estão ocultas as palavras. O homem deve ler. O homem deve ouvir. O homem deve guardar. Conclusão. Expositivo. É o resultado da exegese ou exposição completa de um texto das Escrituras. A essência da exposição é a explicação. A pregação expositiva é a explicação aplicada. O sermão é expositivo quando, independentemente do tamanho da passagem bíblica em pauta, tem não apenas as divisões principais procedendo do texto, mas todo o material sermônico explanando constantemente o texto escolhido. O selo de garantia de um sermão expositivo não é o tamanho do texto básico, mas a profundidade com que ele é tratado. A natureza essencial da pregação expositiva, portanto, é a pregação que aplica a passagem de uma maneira que leve a igreja a uma aplicação verdadeira e prática da passagem. Uma mensagem positiva fala de uma só passagem básica da Escritura, referências e outros versículos sempre apontam diretamente para a passagem de destaque, ilustram-na, confirmam seu ensino. Uma mensagem positiva tem integridade hermenêutica, ela é fiel ao texto. Isso quer dizer que ela repete os elementos importantes do texto com o mesmo equilíbrio e a mesma intenção do autor original. Vantagens ao elaborar um sermão expositivo. Poderemos estar mais confiantes de estar pregando a vontade de Deus ao expormos sua palavra. Na pregação expositiva, ficamos limitados à verdade bíblica. O subjetivismo
fica minimizado. O medo de que todos temos ou deveríamos ter ao subir ao púlpito, de nos tornarmos portadores do erro, é diminuído quando sabemos que nosso sermão é um veículo para a verdadeira palavra de Deus. À medida que pregamos através da Escritura, nós proclamamos todo o conselho de Deus. E não somente nossos assuntos preferidos. Geralmente, o contexto da passagem inclui sua própria aplicação. Frequentemente, a Bíblia fornece uma estrutura literária que pode servir de base para o esboço do sermão. Podemos inserir assuntos delicados na sequência expositiva sem sermos inoportunos. Todo pastor sabe como é difícil tratar de certas questões melindrosas. Em especial, quando a comunidade se identifica com certos membros, dá ao pregador uma oportunidade muito boa de fornecer um modelo de estudo bíblico. Bom, vou parar esse vídeo por aqui, que já está bem compridinho, e vou dar continuidade a outro vídeo, amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e nos ajude a guardar a sua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém?